chave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Olá, telespectador do Opção para a Vida. Que alegria nos reencontrarmos nesta manhã de segunda-feira, hoje 23 de julho. No Cada Dia hoje nós vamos ouvir o reverendo Jeremias falando sobre a Bíblia, um fato ou fantasia. E por falar nesse tema sobre a Bíblia, eu quero aqui lembrar a todos a nossa 7ª Conferência Teológica, que vai ser realizada neste próximo dia 27, sexta-feira. Não perca, portanto, de 27 a 29 do corrente. Sexta, sábado e domingo próximo. A Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, para quem não sabe, confluência com o Parque da Criança, no início do giradouro da Avenida Brasília. Quero deixá-los agora com Cada Dia. Olá! Você sabia que a Bíblia ainda é o livro mais vendido no mundo? Talvez seja o livro também mais lido. Muita gente diz que não lê a Bíblia porque há muita coisa que não entende. A Bíblia é um livro complicado, dizem outros. E ainda alguns falam, a Bíblia possui contradições. É sempre bom lembrar que os evangelhos, assim como toda a Bíblia, contêm registros geográficos, históricos, geológicos, mas definitivamente não foi com este propósito que foram escritos. E você tem uma Bíblia em sua casa? Costuma ler de vez em quando? O que você acha da Bíblia? Que é o livro que dá a diretriz da nossa vida. É o caminho que o Senhor mostrou para nós, que devemos seguir. Você tem o hábito de ler todos os dias ou não, só às vezes? Nunca li, para falar a verdade. Não, às vezes. Basicamente todos os dias. Todos os dias. Sempre que eu preciso, estou buscando. Acho que é um livro importante. É uma prática boa que todo mundo tem que ter. Nós precisamos ir às páginas das Escrituras para retirar delas tudo aquilo que precisamos para sobreviver nestes dias, que são dias maus e difíceis. No programa de hoje, um pouco da história, a relevância e questões mais comuns sobre a Bíblia. Bíblia, fato ou fantasia? Fique conosco. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Talvez também seja o mais lido. A Bíblia é o livro sagrado de milhões de cristãos, sejam eles católicos, ortodoxos, anglicanos, evangélicos. Agora perguntamos, existem Bíblias diferentes? As diferenças começam pelas traduções da Bíblia. A Bíblia dos católicos tem alguns livros a mais que a Bíblia dos protestantes. Os livros da Bíblia foram originalmente escritos em hebraico, aramaico e grego. Várias traduções buscam a maior fidelidade possível ao que foi escrito. As primeiras traduções da Bíblia em português foram feitas na segunda metade do século XVIII. A primeira tradução da Bíblia em português foi publicada em 1753. Um trabalho de longos anos feito por João Ferreira de Almeida, um pastor reformado português. No final do século XVIII e início do século XIX, os protestantes no Brasil eram chamados de Bíblias e os católicos eram proibidos de ler a Bíblia. Com as missas em latim, poucos sabiam do Evangelho. Mas os tempos mudaram. A partir da década de 40, um documento de Pio XII encoraja os católicos a estudar e distribuir a Bíblia. Se você é cristão, católico ou protestante, pode e deve ler a Bíblia, pois, como diz Paulo a Timóteo, que as Escrituras Sagradas nos levam a conhecer a Cristo. Desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Muita gente diz que não lê a Bíblia porque há muita coisa que não entende.
A Bíblia é um livro complicado, dizem alguns. Será? Nós não podemos deixar de ter em mente que a Bíblia ela é composta com vários estilos. Há livros predominantemente históricos, há outros poéticos, e há alguns que usam o recurso da narrativa de forma bem extensiva. Mas a Bíblia é um desafio exatamente por causa das variações estilísticas que nós encontramos nela. Nós estamos em dias em que há muitas pressas. Muitos compram CDs e rapidamente passam da primeira para a segunda, para a terceira faixa, para tentar conhecer o todo da obra. E não dão tempo. Se a música tem 4 minutos, não resistem o suficiente para conhecê-la do início ao fim. Em relação à palavra de Deus, a ideia é esta mesma. Se tentamos uma abordagem mais apressada, nós não ganhamos, não conhecemos os verdadeiros tesouros das Escrituras. Então o caminho é insistência. A escolha de um livro, dos 66, e a leitura e a releitura deste texto até que ele passe a oferecer a clareza suficiente para o leitor. E Deus ajuda neste processo, e decisivamente. Para muita gente, a Bíblia tem um valor especial, sobrenatural. É como uma fonte de orientação e vida. A Bíblia é, na verdade, uma coleção de livros com vários autores. Um dos autores interessantes é o apóstolo Paulo. Suas cartas trazem muito conhecimento e ensinamentos que até hoje são utilizados. Das páginas da Bíblia para uma divertida peça de teatro. Silas! Ô Silas, tem alguma coisa muito errada! Baseado em uma das cartas escritas pelo apóstolo Paulo, o espetáculo Gálatas prega o evangelho de uma forma leve e descontraída. Seguia Saulo no caminho que leva até Damasco. A gente precisava pegar um texto que é duro, né, e que muitas vezes que lido não compreendido, e trazer para uma linguagem mais leve. Para adaptar o texto bíblico aos dias de hoje, Paulo, Silas e o jovem Timóteo são representados como mochileiros. Percorrem grande parte da viagem missionária com suas bicicletas e usam até um notebook para deixar a mensagem de Cristo. Olha, tem até Wi-Fi. Vamos lá, Timóteo. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma. Você coloca, às vezes, no texto, palavras do tipo, quando Timóteo fala para o Silas, puxa, você foi brother mesmo de Jesus, lado a lado. Então, ele acaba trazendo uma identificação da plateia, né? A plateia, assim, o público jovem acaba se identificando com a peça, e isso traz acho que uma pitadinha mais legal de você assistir, de contribuir e não deixar tão duro, né, para trabalhar os jovens, que é um público difícil. É verdade que você conheceu Jesus pessoalmente? Eu tive esta honra. E como vocês podem perceber, tivemos a honra de receber parte do elenco dos Gálatas aqui nos estúdios da LPC. Um dia antes deles apresentarem a peça na cidade de Campinas, nós batemos um papo descontraído sobre liberdade e o fundamentalismo religioso. Proporcionar para o outro uma liberdade que não é uma libertinagem, como o próprio Paulo diz, né? Mas que sim, é uma liberdade, que o outro sim tem o direito de vestir o que ele quer vestir, de comer o que ele quer comer, de ouvir o tipo de música que ele quer ouvir, mas tudo isso dentro de um propósito que é o propósito da liberdade humana. Da mensagem do Cristo para levar para as pessoas, e tem muita gente que quer e tem gente que não quer e que não quer ouvir. Então, assim, você de levar de uma forma leve, isso acaba também te influenciando em como você vê a vida e como você está levando essa mensagem. E para finalizar, nossa equipe assistiu de camarote uma das cenas mais emocionantes da peça. Quando a coisa pareceu que ia degringolar, Pedro tomou a palavra
e pregou uma mensagem que quase 3.000 pessoas aceitaram a Cristo para fazer parte de suas vidas. Assim como na época da Bíblia, Jesus continua querendo usar pessoas, unir propósitos, tudo para que todos o conheçam e que somente Ele seja exaltado. Os 10 Mandamentos é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Quem acredita na Bíblia diz que Deus deu essas leis diretamente a Moisés no Monte Sinai. Quem crê na Bíblia como palavra de Deus, aceita também que Deus usou escritores a quem Ele inspirou, sobre quem soprou o seu Espírito. É muito interessante que os textos bíblicos preservam os estilos dos seus autores originais, mas nós temos que confiar numa ação soberana de Deus. Deus cuidou destes autores, os inspirou e os dirigiu para que nós tivéssemos no texto final, nas Escrituras, a veracidade que de fato confirmaria esta autoria suprema, a autoria de Deus. Muitos leitores da Bíblia encontram textos difíceis de serem compreendidos. Outros textos e narrativas parecem ser contraditórios. Há contradições na Bíblia? Há alguma coisa que você acha complicado ou que não entende na Bíblia? Um pouco. Algumas partes são. Tem que estar sempre procurando ver, né? O que a palavra está tentando te passar. É um pouco difícil, né? Não necessariamente. Depende muito da maneira que você entende a Bíblia, aquilo que você está analisando. Na minha opinião, não. Um livro bem claro. Eu acho. E você, tem uma Bíblia em casa? Costuma ler a Bíblia? Se você não tirá-la da estante ou da gaveta e ler, e meditar, e buscar luz para a sua vida, nada vai mudar. A Bíblia não é um livro mágico, uma espécie de talismã ou amuleto que protege as pessoas ou a casa. Quando nos dispomos a aceitar as verdades da Palavra de Deus, essa verdade nos liberta. Muita gente tem trabalhado para que mais pessoas conheçam a Jesus através de sua palavra. E esse conhecimento pode começar desde a infância. Gravuras e cores que enchem os olhos. Só de folhear as primeiras páginas já dá vontade de ler o livro inteiro. Todo esse material didático que vocês estão vendo é desenvolvido pela APEC, um ministério que tem como principal objetivo evangelizar crianças. Começou nos Estados Unidos, através do senhor Jesse Irving Overholtzer, que costumava interromper as brincadeiras das crianças nas ruas para apresentar a elas a mensagem da salvação através de um livrinho colorido chamado Livros Sem Palavras. E as crianças paravam para ouvi-lo. Ele estava naquela época começando o seu ministério, começando a entender que as crianças precisavam do Senhor Jesus como seu Salvador, tanto quanto um adulto. O projeto, que começou nos Estados Unidos no ano de 1937, hoje está presente em mais de 160 países. A atuação da PEC é em 3 segmentos. A PEC trabalha diretamente com as crianças, alcançando as crianças onde elas estão, nas escolas, nas igrejas, nas ruas, nos lares. Atua também na preparação e produção e distribuição de material didático, visualizado, adequado para o ensino bíblico. E a terceira área é no treinamento de professores para o ensino das crianças, seja nas igrejas, seja em diversos ministérios. E a cada ano, a APEC desenvolve uma estratégia diferente para atrair ainda mais a criançada. E nesse clima de Copa do Mundo, o Projeto 2014 é o Bola na Escola. Nele, cada aluno é treinado para fazer parte do time de Jesus. A escola que topar o desafio e adquirir o programa ganha essa linda bola. Elas ouvem a palavra de Deus, elas confiam em Jesus como seu Salvador, e aí então elas são encaminhadas às igrejas onde elas vão ser discipuladas e vão receber o crescimento espiritual. E nós temos visto isso realmente acontecer. Por ano, a APEC atinge cerca de 2 milhões de crianças ao redor do mundo. Um trabalho que só é possível devido às doações, aos milhares de obreiros e principalmente pelo agir de Deus. Então nós estamos ali também formando valores e princípios de acordo com os padrões bíblicos. Então é muito importante começar o ensino da palavra de Deus na infância, não esperar que cresçam para depois querer ensinar.
Não importa a sua idade. Leia a Bíblia. É um livro que ilumina os seus passos, o seu coração, a sua vida e ajuda em suas decisões. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia clareia o nosso caminho e as nossas ideias com sabedoria. Leia com certa frequência, buscando um lugar sossegado para refletir sobre suas palavras. Comece lendo os Salmos, Provérbios, o Evangelho de João. Encontre um grupo que estude de maneira séria a Bíblia e se junte a ele. Leia sem barreiras, sem preconceito. Busque a ajuda, a iluminação do Espírito Santo para entender o que você lê e algo novo e especial vai acontecer em sua vida. Bíblia, fato ou fantasia? Queremos continuar com este tema com uma mensagem muito especial do reverendo Jeremias Pereira. Não saia daí. Então, gente boa, programa Cada Dia continua trazendo para você uma palavra de esperança da parte daquele que está vivo. É o Senhor do Universo, o nome acima de todos os nomes, o princípio da criação, o autor e o consumador da fé, aquele que traz descanso para a alma cansada, nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele conceda a você paz, alegria no seu lar, boas risadas, abraços gostosos, beijos de reconciliação e que nessa casa haja um lugar de oração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Continue conosco, porque nossa conversa de hoje é sobre a Bíblia. Quase todo mundo tem uma Bíblia. Você tem uma Bíblia aí na sua casa? E como é que ela fica? Fica aberta em algum lugar, como se ela fosse assim uma coisa mágica, um negócio para espantar maus espíritos. Tem gente que pega a sua Bíblia e abre lá em algum lugar. Tem uns que deixam aberto no Salmo 91, para ver se espanta o mal olhado, se espanta a confusão. E aí a Bíblia é só um livro aberto. Na eterna palavra de Deus está escrito, e você vai ler aí agora: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Na Bíblia tem um capítulo que é só sobre o valor da palavra de Deus. Muita gente usa esse capítulo como brincadeira, que é o Salmo 119. Esse texto que nós lemos, ele está lá no Salmo 119, que é todo, são 176 versículos somente sobre o valor da palavra de Deus. Pouca gente já tirou aí, eu acho que com 40 minutos, você lê esse salmo inteiro. Eu quero sugerir que você faça essa experiência. Tira um momento a sós com Deus. Abra o Salmo 119 e leia do princípio ao fim, sem sair do lugar e sem deixar sua cabeça variar. Você vai aprender coisas poderosas, maravilhosas, sobre o valor da palavra de Deus, que não é fantasia, não é ilusão, mas é a verdade de Deus que permanece para sempre. Vou lhe mostrar outro texto. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Acabamos de ler 2 Timóteo 3, 16 e 17. A Escritura é inspirada por Deus, ela é útil para nos amadurecer como pessoas, para nos corrigir, para nos orientar e para que a gente se torne pessoa parecida
com nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém sabe dizer quem disse essas 3 verdades, mas eu quero relembrar nessa nossa conversa de hoje. A primeira delas é: leia a Bíblia para ser sábio. Leia a Bíblia para ser sábio. A Bíblia é um conjunto de 66 livros. Poetas, reis, eruditos, semi-analfabetos, grandes intelectuais escreveram esse livro maravilhoso. Está dividido entre o Velho e o Novo Testamento. O Velho Testamento ou o Antigo Testamento é um resumo que diz assim: Deus prometeu a salvação e ela se cumprirá no Messias. O Novo Testamento diz assim: a salvação se concretizou e o Messias já veio e seu nome é Jesus o Nazareno. Na Bíblia você tem poesia, na Bíblia você tem histórias, na Bíblia você tem erudição, na Bíblia você tem a verdade de Deus que permanece para sempre. Se você e eu dedicarmos a leitura da Bíblia, nossa linguagem vai mudar. Nosso conteúdo de conversa vai melhorar. Um moço da minha amizade, menino que hoje, não é menino mais, já é um sustanção lá, reverendo Haroldo Teles, santo varão, foi estudante de economia em Belo Horizonte, numa das faculdades. Tirou o primeiro lugar como melhor aluno no primeiro ano da faculdade. Devolveram tudo que ele pagou. E um dos professores disse assim: menino, você, ele tinha aí pouco mais, entrando os seus 20 anos. Ele disse: menino, você tem um vocabulário erudito. Ninguém da sua idade tem esse vocabulário desse jeito. Onde você aprendeu essas palavras? Você é uma pessoa que lê muito. E ele disse: professor, eu sou filho de mãe e pai crente, criados na igreja presbiteriana. Minha mãe e meu pai leem a Bíblia para nós, desde que a gente nem sabia falar direito. E depois que eu aprendi a ler, meus pais insistiam para que eu lesse a Bíblia. E eu tomei gosto pela palavra de Deus. Por isso é que eu tenho esse vocabulário. Esse vocabulário é uma herança bíblica. Mas não só o vocabulário, sua mente, sua conversa, a maneira de viver. A Bíblia ensina sabedoria. Leia a Bíblia para ser sábio. Segundo convite que eu quero lhe fazer: creia na Bíblia para ser salvo. Creia na Bíblia para ser salvo. A Bíblia nos conta o plano da salvação. A Bíblia fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. E Deus lhe deu então um jardim para morar. E nesse jardim colocou uma árvore do bem e do mal e uma árvore que era a fonte da vida eterna. E Deus deu uma palavra ao homem que não deveria desobedecê-lo, não comer do fruto daquela árvore do jardim, e aquilo não era maçã, viu, gente boa? Mas o homem desobedeceu. E quando Adão e Eva desobedeceram, toda a raça humana se tornou pecadora. Então você sabe, não precisa ensinar a criança a mentir, não precisa. Não precisa ensinar ninguém a ter inveja, não precisa. Não precisa ensinar ninguém a ser arrogante, já nasce na receita. Não é assim? Porque a Bíblia explica isso. Nosso coração já nasceu uma natureza humana pecaminosa. Consequentemente, virou uma natureza idólatra, uma natureza que se afastou de Deus. E aí você e eu temos essa angústia de seres humanos que exploram o outro ser humano, que matam o outro ser humano, que usam o ser humano em vez de amar o ser humano. Por causa disso, Deus não podendo se conter, Deus então mandou o seu Filho. A Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a Bíblia, quando você crê na Bíblia, você descobre a pessoa de Jesus, e quando você entrega a vida a Jesus, você nasce de novo, recebe um novo coração e se torna uma nova criatura.
creia na Bíblia para ser salvo. Vamos repetir as duas primeiras? Leia a Bíblia para ser sábio, creia na Bíblia para ser salvo, obedeça a Bíblia. Terceiro, obedeça a Bíblia para ser santo. A palavra de Deus agora então nos orienta a maneira como nós dependemos do Espírito Santo e como nós podemos viver para agradar a Deus. É claro, quando você lê a Bíblia, você diz assim, mas eu não tenho força para fazer isso. Sozinho não tem mesmo. Mas no poder do Espírito Santo e com a graça de Deus, podemos obedecer a palavra de Deus. E à medida que obedecemos a palavra de Deus, nosso caráter vai sendo transformado à semelhança do caráter de nosso Senhor Jesus Cristo. Leia a Bíblia para ser sábio. Creia na Bíblia para ser salvo. Obedeça a Bíblia para ser santo. Bom, por onde você poderia começar a ler sua Bíblia? Eu quero dar duas sugestões. A primeira é que você comece pelo livro dos Salmos. Os livros dos Salmos são orações, orações de quem quer conhecer a Deus e derrama seu coração diante de Deus. Ao mesmo tempo que você lê o livro de Salmos, você devia ler o Evangelho de João. O Evangelho de João foi escrito com o seguinte propósito, João 20, 30 e 31. João disse assim que se fosse escrito tudo que Jesus fez, não tinha livro no mundo que caberia isso. Mas o que foi registrado no Evangelho de João é para que nós creiamos que Jesus é Cristo, o Filho do Deus vivo, e para que, crendo, tenhamos vida em seu nome. Que tal tomar um compromisso agora? Eu vou começar a ler a Bíblia. Vou deixar ela só aberta no Salmo 91, não. Eu estou distante da Bíblia, eu vou retornar à minha leitura bíblica. Olha, um adolescente da nossa igreja de 15 anos está começando a ler a Bíblia esse ano, pela quarta vez. Ele me desafiou. Quarta vez que um menino de 15 anos está lendo a Bíblia. Ei, menino que sabe Bíblia. Que tal o desafio? Podia topar, hein? Até o final do ano. Se você não lê tudo, leia o máximo que puder. Leia grandes porções da Bíblia. Você vai aprender e vai receber sabedoria. Você vai ter um encontro com Jesus e você vai ver Deus transformar a sua vida. Topa? Então, quero orar para que o Senhor abençoe sua vida e a minha, enquanto a gente lê a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque essa Bíblia chegou a nossas mãos, porque muita gente sofreu, muita gente pagou o preço. E nós te agradecemos que hoje nós temos no Brasil tantas traduções da Bíblia, numa linguagem mais erudita, numa linguagem mais contemporânea, numa linguagem mais moderna. Eu quero pedir que o Senhor abençoe agora essa família, esse pai, essa mãe, esse jovem, essa viúva, essa mulher que cria os filhos sozinha, esses que tomaram a seguinte decisão: eu vou ler a Bíblia. Senhor, abre os seus olhos para que compreenda a tua palavra, para que receba sabedoria, para que tenha um encontro com Jesus, nosso Senhor, e para que tenha a sua vida e sua família transformada em nome de Jesus. Amém e amém. Que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.